Inicialmente eu acho que assim, é muito importante primeiro, Nicole, a gente juntar aqui a fala, né, da Valéria e da Isis pela questão do diagnóstico. Porque sem diagnóstico não tem tratamento, certo? E o tratamento do autismo não é medicamentoso, o tratamento são terapias, né? São terapias de estímulo, né, para que a gente trabalhe esses traços, né, que estão atrasados no desenvolvimento da criança e que a gente consiga, né, trabalhar exposição, cognição, parte emocional, visando esse desenvolvimento mais rápido, né? Então, assim, a parte medicamentosa, ela na verdade ela é secundária ao tratamento das terapias, é um tratamento multiprofissional. Nem toda criança que tem um diagnóstico de transtorno de espectro autista vai precisar de utilizar algum medicamento, né? E os medicamentos são reservados mais aos casos onde a parte repetitiva, restritiva, as crises sensoriais, ataques, né, de nervo, né, onde isso começa às vezes a atrapalhar o tratamento, ou as comorbidades, né, que é muito comum, a hiperatividade, né? Então, assim, o tratamento existe, mas são para casos específicos e nem toda criança, um diagnóstico de autismo não vem acompanhado já de um tratamento medicamentoso, entendeu? Cada caso é um caso. E a importância desse diagnóstico, ele é gigantesco e desde muito cedo, igual a gente estava dizendo, a gente já vê sinais de autismo no bebê, né? Como é um transtorno da primeira infância, ou seja, antes de 3 anos de idade, a gente já tem sintomas, né, sinais que são visíveis. E uma coisa que a Isa estava dizendo é importantíssimo. Eu falo assim, a gente faz o diagnóstico, mas a mãe sabe. Mãe é mãe, sabe? Toda mãe que chega pra gente, né, com uma criança e ela leva para uma avaliação, quando a gente fala sobre um diagnóstico, ela já sabe. Às vezes o pai fica surpreso. O pai fica surpreso, mas a mãe ela já sabia, com certeza. A mãe compara o desenvolvimento dos filhos, sabe? Ela olha para os pares, ela vê o desenvolvimento, um tá correndo, junta com 2, 3 amiguinhos para brincar, imita, e a criança dela às vezes está no cantinho, né? Não busca o contato das outras crianças, não compartilha os interesses. O atraso de fala, que é uma coisa extremamente importante, né? É um dos maiores sinais, né? Justamente como a gente tem essas dificuldades de interação e de comunicação, a fala ela fica atrasada, né? E o atraso de fala também contribui para a irritabilidade, né? Que a criança não consegue se comunicar, então ela se frustra muito fácil, ela não consegue comunicar as suas necessidades, as vontades, né? Então, assim, os níveis, né? A gente tem 3 níveis de gravidade. Os níveis só existem para a gente realmente saber qual apoio é necessário em cada nível, né? Então a gente tem esses níveis 1, 2 e 3, sendo o 3 o mais grave e o 1 mais leve e o 2 um nível moderado, né? Que requer apoio, né? Bastante apoio e o apoio substancial, entendeu? Geralmente esses níveis não são fixos, são níveis de apoio. Então, como Valéria está dizendo, um nível 3 de apoio substancial, né, que seria uma criança que deveria ser estimulada assim continuamente, diariamente, ela pode reduzir o nível com os tratamentos. E também pode acontecer o contrário. Uma criança nível 1, nível 2, ela pode aprofundar os sintomas, piorar o comportamento, né, quando não estimulada, sabe? Por isso que é importantíssimo o diagnóstico precoce, pois quanto mais precoce a gente tem o diagnóstico, maior é o nível de intervenções que essa criança vai ter e isso vai criar um desenvolvimento melhor. Dentro disso, eu acho que é muito importante a gente entender a questão do nível 1, né? O diagnóstico de autismo antigamente, ele tinha 3 critérios, né? E eles foram reduzidos para 2 para a gente pegar esse espectro da bordinha do diagnóstico, né? Aqueles casos tidos como mais leves. E isso é muito importante para fornecer o tratamento necessário, porque às vezes essas crianças, né, elas não apresentam traços assim que são tão evidentes para os pais ou para a sociedade e que no primeiro olhar as pessoas às vezes não percebem que ali
existe alguma coisa de sintoma desse espectro, sabe, Nicole? Aí essa criança, às vezes, ela passa pela escola, ela é tida como devagar, ela sofre bullying, as outras crianças, né, fazem assim brincadeiras, chacotas, e isso vai às vezes também atrapalhando o desenvolvimento acadêmico, porque a criança não vai desenvolvendo, né, aquela segurança, aquela autonomia no aprendizado. E então, assim, com a informação, hoje não é raro, por exemplo, a gente fazer um diagnóstico tardio, sabe, principalmente daquilo que a gente chamava antigamente de síndrome de Asperger, né, que eram crianças que são autistas, mas que elas não apresentam atraso de fala, né? Mas elas têm dificuldades sociais, assim. Elas não entendem, às vezes, o que a gente fala de teoria da mente, de projetar aquilo que é a sua intenção, sabe? Elas não entendem muito bem a metáfora, os sarcasmos, elas são mais imaturas para a idade e têm aqueles interesses fixos, repetitivos no assunto, né? De pegar e olhar aquilo e repetir, e às vezes sabe de tudo de um assunto só e em defasagem de outros temas, sabe? Então é extremamente, assim, necessário, né, esse olhar sem essa psicofobia, né? Que eu acho que a psicofobia é o principal traço, né, do ser humano, para a gente estar um pouco atrasado em relação a isso. Porque se a gente fala assim, o seu filho tem um problema cardiológico, ele precisa de uma cirurgia, né? Todo mundo sai correndo. Agora, se o pai e a mãe às vezes percebem sinais, aí você sempre vai escutar: não, fulano foi assim, isso é coisa da idade, isso daí com o passar do tempo melhora. E a criança não é avaliada, a criança não é tratada de maneira adequada. E isso vai acarretando um prejuízo maior ao longo do tempo. A gente tem um padrão, né, uma idade ouro para iniciar esse tratamento, né? E às vezes 3 anos já é tarde, porque tem casos que com 6 meses, 1 aninho de idade, já pode ser feito o diagnóstico. Você já chegou a fazer diagnóstico tardio, entre aspas, né? Uma criança acima de 5 anos, por exemplo? Sim, isso é muito comum, infelizmente. O da minha filha, ele fez com 15 14, anos. 15 Ela ia completar 15 no dia seguinte. Isso, mas é aquela coisa, o pai e a mãe sabem que é diferente, sabe que... E às vezes, assim, o adolescente, né, Valéria, ele é tido como estranho. Sim. Fulano não quer namorar. Fulana não quer sair com as amigas da mesma idade, né? Isso chamou muito isso chama atenção, mas a pessoa sofre, sabe? E acontece também, igual a gente estava brincando, mas que é real, às vezes a gente vai ver a criança e os seus olhinhos já puxam-se pro pai da criança, né? Por ser bem mais prevalente homem. E você vê que o pai também tem aquela coisinha, sabe? E passou, às vezes, a vida inteira sem um diagnóstico, né? E o importante é o quanto essa pessoa, assim, não enfrentou de barreira, de dificuldade, de sofrimento, sem se entender, às vezes, né? Porque existe aquela dificuldade, né? Que é como se fosse uma pessoa, assim, um pouquinho mais inocente, mais manipulável, mais crédula, sabe? Assim, e isso é importantíssimo, né? A pessoa ter esse diagnóstico, até pelas questões de direito, e isso é muito importante, né? Para a defesa, para o estímulo, para a escola, né? E isso tem que ser falado, isso tem que ser divulgado.